Boa noite, amados irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus aos nossos corações, amém? Como é bom poder estar aqui novamente, compartilhando esse momento tão maravilhoso de comunhão, de louvor ao nosso Deus, de oração e de desfrutar da sua palavra maravilhosa, suficiente, inerrante. Nós somos gratos a Deus por ter essa porta aqui aberta e também por ter Deus nesse tempo mandado pessoas amadas, amigas que têm junto conosco caminhado, e nós sabemos que o propósito dessa congregação é poder estabelecer a palavra de Deus, pregar Cristo Jesus e proporcionar um ambiente eclesiástico saudável, produtivo na fé. Nós temos orado por isso, temos trabalhado enquanto igreja para promover isso, e sabemos que temos desafios à frente, mas também temos visto o cuidado, o zelo do Senhor nesse trabalho. Estamos felizes porque vamos poder usufruir do terreno ao lado, ainda que não próprio, no futuro, com a vontade do nosso Deus, nós iremos já avançar, fazemos algumas coisas ali no terreno, já preparar para termos um ambiente de cantina, um ambiente onde nós vamos poder desfrutar mais amplamente. Eu fico sempre pensando na igreja da era puritana, quando as igrejas eram casas, não era estrutura de templo como a gente está acostumado hoje, mas eram grandes casas que tinham salão de culto, mas que ali mesmo, naquele ambiente, tinha uma cozinha que as mulheres cozinhavam, um lugar em que as pessoas, uma grande mesa em que as pessoas sentavam, todas juntas, e tinha aquele momento de confraternizar, de comunhão, de se alimentar junto, de conversar, dando ideia de uma casa da família de Deus. Lá na roça a gente tem buscado isso, né? E temos tido bons frutos de relacionamentos nesse sentido. E também oramos para que possamos ter isso aqui na cidade, esse tato, essa participação perto. Isso é muito precioso. Então, vamos trabalhar para que tão logo nós possamos ter ali aquele ambiente que vai nos proporcionar esse momento. Vamos orar por isso, irmãos, e vamos estar caminhando segundo a vontade do Senhor, firmes na palavra, firmes naquilo que Deus tem nos orientado, sem fraquejar, sem olhar para trás. Quem olha para trás vira o quê? Estátua de sal, né? Pode dar mole não. Olha para frente, olha para Cristo e vamos avançar. Fica parado não, porque quem fica parado cachorro faz xixi na canela, né? Não pode dar mole não. Então vamos avançar, irmãos. Vamos trabalhar para que nós possamos, dia após dia, alavancar a obra do Senhor. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. João, capítulo 14, versículo 6. Todos em uma só voz. 1, 2, 3. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai por mim. Amém. Podeis assentar. Deus bendito, obrigado por sua palavra maravilhosa, Senhor. Obrigado por desfrutar junto com o seu povo
desses momentos de celebração, de adoração, de comunhão. Obrigado por o Senhor ter nos proporcionado nesse tempo, Deus, essa alegria de congregar. Na nossa simplicidade, sem ter recursos mirabolantes e nem um ambiente que seja cheio de luzes, cheio de glamour, mas com um ambiente simples, no ajuntamento solene, a igreja do Senhor te adora. E no meio da adoração, nós podemos desfrutar da sua presença manifesta. E quando nós abrimos a sua palavra, nós ouvimos o Senhor mesmo falando aos nossos corações. Obrigado por isso. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos dar alegria nesse momento, desfrute, deleite, gozo, Senhor, de estar cultuando ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que o Senhor desperte aqueles que estão fracos, abatidos, aqueles que estão, ó Deus, inconsistentes, que o Senhor dê ânimo, força, que o Senhor revigore a fé deles, ó Deus. Oro, Senhor, pelos enfermos, que o Senhor venha ir de encontro aos corações. Abençoe, Deus, a Janaíle na sua recuperação. Ó Deus, restaure a Júlia. Ó Pai amado, vá de encontro ao seu Beto, a dona Cremilda, esteja com seus servos, ó Pai. Deus, nós lhe rogamos, ó Deus, pelo Serginho, que o Senhor venha estar, ó Deus, restaurando a sua plenitude mental, Senhor, dando ele saúde mental, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, salvando, libertando aquele homem, Deus. Ó Pai, nós clamamos ao Senhor, Pai, para que o Senhor possa estar nos fortalecendo, nos dando sabedoria para cuidar, ó Deus, uns dos outros, ó Deus. Em nome de Jesus, nós agora te pedimos, fale aos nossos corações, pois a sua palavra é tudo que nós temos. Ó Deus, venha abrir os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração e nos dar da sua santa palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amados irmãos, deixa eu fazer um rápido apanhado, visto que temos caminhado para comemorarmos o aniversário da Reforma Protestante. Lançando mão desse versículo, eu gostaria de reformar ou reconstruir a história que estava no centro do coração dos reformadores, ou que estava, de certa forma, em voga, que é a doutrina de Cristo Jesus. Logo, Cristo ascende aos céus, como lemos aqui na transição de Atos 1, começa a história do cristianismo, ou a primeira era, primeiro século do cristianismo. E logo nesse primeiro século, nós vamos encontrar um rápido desvio diante dos grandes crescimentos à volta do cristianismo e até mesmo dentro do cristianismo de falsos ensinos, o que nós chamamos de heresias, tais quais foram corrosivas à doutrina central do cristianismo. E logo na primeira era, nos primeiros séculos, nós já vamos ver esses falsos ensinos, esses falsos mestres atacando diretamente a doutrina de Cristo Jesus. Doutrinas essas falsas atacavam Cristo, dizendo ser Ele apenas um homem. Outros diziam, é um espírito, como se fosse uma holografia. Isso foi conduzindo a igreja
para alguns caminhos perigosos. Tanto que nós, ao lermos as cartas paulinas, vamos observar Paulo abordando essa mensagem do Cristo ressurreto. E um rápido panorama histórico nos mostra, até chegarmos na era da Reforma, onde os reformadores estavam buscando trazer a igreja de volta para Cristo, o cristianismo de volta para Cristo. Em algum momento tinha sido perdido. Nós vamos chegar, por exemplo, no primeiro século e ver a perseguição da igreja. Perseguição e ataques dos hereges, que pregavam falsas doutrinas, e a perseguição de fio de espada de Roma. Mas quando chegamos em 313 depois de Cristo, começa uma era cristã de tranquilidade. Tranquilidade para a igreja. Com a conversão de Constantino, os cristãos agora eles são beneficiados. Eles não são mais perseguidos. Eles não são mais um problema para o Estado. Eles são beneficiados pelo Estado. Terras, templos, salários. E de certa forma, isso vai apagando a suficiência de Cristo na vida da igreja. E essa mensagem, ela nos chama a olharmos para a suficiência de Cristo. No ano 392, acontece algo lastimável, a união entre igreja e Estado, onde agora a igreja passa a ser conduzida pela mão definitivamente do Estado. O clero, ou os indicados para ocupar essas posições, vinha da mão do imperador. A hierarquia clerical era política. E quem dava a definição era o imperador. Então, o clero agora deixa de praticar o cristianismo e passa a praticar políticas na vida da igreja. Como? Com dogmas e práticas não cristãs, que não tinham nada a ver com Cristo, mas que era importante para que esse casamento, igreja e Estado, tivesse anos duradouros. E aqui, irmãos, nessa era, acontece algumas coisas que são importantes a destacar, que marcaram esse distanciamento do Cristo, caminho, verdade e vida, suficiente. 380, a igreja coloca nas suas práticas a oração pelos mortos. 535, a instituição de indulgências. 538, adoração a imagens. 757, e aí vem canonização de santos, penitência, surge o rosário, a transubstanciação, a venda de indulgências se amplia como ferramenta importante para dar ao império poder financeiro e à igreja poder de conseguir ter as suas grandes estruturas de templo. E aqui surge, já chegando em 1510, 1513, o Papa Leão X. O Papa Leão X é o visionário. Ele quer andar junto com o império. Ele quer recursos do império. Mas ele quer também mostrar para o império que a igreja
tem poderio financeiro e capacidade de construir grandes estruturas, onde ele começa a enviar emissários por toda a Europa para pregar a venda de indulgências. Venda de indulgências, irmãos, é você comprar perdão ou comprar salvação com o seu dinheiro. Alguém tinha morrido da sua família. Você ia até uma missa realizada por um desses emissários, e ali você comprava, assinado pelo próprio Papa, perdão pelos pecados daquela pessoa que já tinha morrido e garantia que ela fosse ao céu, fosse perdoada. Surge então Johannes Tatius, um famoso, talvez o maior vendedor de indulgências, que desbravou a Europa e andou por cada cantinho da Europa vendendo indulgências e cantava uma canção: quando uma moeda tilinta no cofre, uma alma sai do purgatório. Ele cantava essa canção e dizia: você tem uma moeda? Acontece aqui, irmãos, que Johannes Tatius vai se encontrar ou bater de frente com um monge luterano que estava lendo as Escrituras no seu quarto e vendo todo aquele quadro da igreja na época. Ele leu que o justo viverá pela fé, de modo que ele foi despertado na sua fé a crer em Jesus Cristo somente. E começaram a trajetória de chamar a igreja de Cristo de volta para Cristo. E quando nós olhamos para a reforma, muitos, embora possam achar que ela seja uma nova igreja que está nascendo, ou uma nova denominação que está surgindo, ou alguém que está querendo ter o status de pastor, de padre, que não tinha espaço, que está aparecendo, é absolutamente não. É um homem, com toda a sinceridade do seu coração, olhando para o distanciamento da igreja, que ela está de Cristo Jesus, e tentando conduzir a igreja de volta para Cristo Jesus. Lutero entra em cena e tem aqui a redescoberta das Escrituras. E quando eles começam a redescobrir as Escrituras, eles acham nas Escrituras o maior tesouro do cristianismo, o tesouro perdido, irmãos. O Cristo suficiente. O maior tesouro dos cristãos, o maior tesouro da igreja, Jesus Cristo suficiente. E quando eles acham essa suficiência em Cristo, eles voltam a confiar em Cristo, que veio ao mundo para salvar o homem maldito do pecado, que veio ao mundo para estabelecer a sua igreja e ser Ele mesmo a rocha fundamental sobre qual a igreja está edificada. Veio ao mundo para que os cristãos pudessem então, pela fé, o dom de Deus, depositarem nele toda a sua confiança para serem salvos. Quando nós vemos esse momento histórico da Reforma Protestante, nós observamos então a Igreja de Cristo se voltando para Cristo e redescobrindo a suficiência que há em Cristo Jesus. Esse texto, colocado em tela, em voga, que nós destacamos, irmãos, nos chama a atenção em alguns pontos. Eu quero ser bem objetivo a falar e abordar o Cristo suficiente à luz desse texto que nós acabamos de ler.
amados irmãos? Quero começar pontuando exatamente aquilo que o texto está nos apresentando como ideia. Jesus está dando uma resposta. O texto está dizendo: respondeu-lhes Jesus, diante da pergunta de Tomé: Senhor, mas cadê o caminho? Mostra-nos o caminho. A igreja que estava perdida, estava procurando um caminho para ir a Deus, para agradar a Deus, para satisfazer a vontade, ou fazer a vontade de Deus, procurando caminhos perdidas. E aí Jesus responde: cadê o caminho? Cadê o caminho? E ele destaca, irmãos, com algo que é enfático nesse texto. Respondeu-lhe Jesus: eu sou. Eu sou. Esse termo aparece 10 vezes no Evangelho de João. Eu sou. E quando nós olhamos para Êxodo capítulo 3, versículo 13 e 14, Moisés é mandado por Deus para ir a Faraó e clamar para que Faraó deixe seu povo ir. E Moisés fica olhando para Deus, falando: Deus, mas eu vou até Faraó e vou dizer que quem me mandou ir lá libertar o povo. E Deus responde para ele: diga, o eu sou me enviou. É um dos primeiros nomes de Deus, é uma das primeiras formas que Deus mesmo se apresenta para o homem. O eu sou. João capítulo 4, versículo 26, João 6, 20, João 6, 35, João 8, 24 e 25, João 8, 28, João 8, 58, João 10, 7, João 11, 25, João 13, 19, João 18, 5. Jesus está dizendo: eu sou. Se mostrando ser Ele mesmo o Deus encarnado. O Filho unigênito, que veio até aqui para salvar o homem. O eu sou diz sobre a suficiência de Cristo, amados irmãos. Quando Ele mesmo diz: eu não preciso me apresentar como apenas o libertador, ou como o provedor, eu não preciso me apresentar como alguém que cura, eu preciso me apresentar dizendo: eu sou Deus. Dizendo a respeito da suficiência que há em Cristo. Agora, deixa eu organizar com os irmãos esse texto para que ele fique de forma mais clara possível para nós. Porque nós estamos falando sobre a suficiência de Cristo. E Cristo é suficiente porque apenas por Cristo o homem pode voltar para Deus. O texto está nos dizendo agora, olhe comigo no versículo 6: ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe outro meio. O homem que está andando desgarrado de Deus, Isaías 53, versículo 6, andávamos outrora como ovelhas desgarradas, não tinha um pastor por excelência, por suficiente para se voltar para Deus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Efésios capítulo 2, versículo 1, nos aponta para o homem morto nos seus delitos e pecados. E no
versículo de número 4 do mesmo capítulo 2 de Efésios, o texto nos diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Nos mostra que nós não tínhamos condições de voltar para Deus, de ir a Deus. Nós estávamos mortos e Cristo veio para nos levar de volta para Deus. Havia uma separação entre Deus e os homens. Isaías vai nos apontar para isso, dizendo: e o que faz separação entre os homens e Deus é a iniquidade, os pecados. Romanos 1, 21 diz que a humanidade estava entregue às suas paixões, abandonada aos seus prazeres, e não podia ir a Deus. Mas agora nós temos condições de ir a Deus, porque aqueles que não estavam condicionados ou tinha o direito de ir a Deus, agora podem ir a Deus, e não tem outro caminho, não tem outro jeito, somente por meio de Cristo Jesus. E o homem não vai a Deus porque ele quis ir, porque ele foi bonzinho e achou o caminho ali, numa reflexão pessoal, olhando para dentro da sua alma, somente por meio de Cristo Jesus. A iniciativa quem toma é Deus. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Porque Deus deu Cristo Jesus ao mundo, o homem pode ir a Deus. Aqueles que foram escolhidos, eles não vão a Deus espontaneamente, segundo a vontade do seu coração, eles só podem ir. Ninguém vem ao Pai, a não ser, eles só podem ir a Deus por causa de Cristo Jesus. Romanos 8, 28. Abra sua Bíblia, 28 ao 30, Romanos 8, 28 a 30. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. E aos que predestinou, esses também chamou. Aos que chamou, esses também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Não foi uma iniciativa de dar um passo e ir a Deus. Foram chamados. E por que eles foram chamados? Porque Cristo é que deu condição de nós nos voltarmos para Deus. Cristo o suficiente. E por que Ele nos deu condições, irmãos, de nós nos voltarmos para Deus? Primeiro, porque Ele é o caminho. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho. Artigo definido. Ele não apresenta-se como uma opção. Ele não se apresenta dizendo: eu sou um caminho. Ele se apresenta dizendo: eu sou o caminho. Não tem outro jeito, não tem outra maneira. Só tem esse caminho. Eu sou o único. Eu sou o exclusivo.
Eu sou insubstituível. Eu sou o caminho suficiente. O homem anda por aí fazendo a sua vontade, escolhendo os seus caminhos, fazendo suas escolhas, tomando suas decisões, curtindo a vida. E nessa estrada longa da vida, conforme Almir Sater cantou, vai correndo e não pode parar. Ele não consegue achar um caminho segundo a sua vontade para se voltar para Deus. Provérbios capítulo 14, versículo 12 diz: há caminhos que para o homem parecem bons, mas o final deles é morte, é a morte. Caminhos que os homens escolhem, que eles se dedicam a esses caminhos, que eles correm por esse caminho, que eles vão e mergulham por esses caminhos. E o homem precisa orar o Salmo 86, versículo 11, irmãos. Precisa fazer essa oração. Salmo 86, 11. Diz assim: ensina-me, ó Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Unifica o meu coração para temer o teu nome. Ensina-me o seu caminho, e andarei na sua verdade. Por que o homem, somente por Cristo Jesus, que é suficiente, pode ir a Deus? Porque Cristo é o caminho, o único caminho. E por que Ele é suficiente? Porque fora dele, tudo é atalho. Somente Ele, Jesus Cristo, é o caminho. Mas Ele também é suficiente porque Ele é a verdade, irmãos. Ele é a verdade absoluta. Ele é a verdade plena. Ele é a verdade suficiente. Ele é a verdade incomparável. Somente Cristo é a verdade que nos leva a Deus. João 8,32, um versículo que tem estado muito na moda hoje. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade na qual virou bandeira política, irmãos, não tem nada a ver com política, não. O que vai libertar o povo não é conhecer verdades políticas. Liberta o povo para aqui e para agora, tudo bem. Liberta para viver nas coisas daqui. Agora, libertar o homem da condenação eterna, do inferno, dos laços da morte, somente Cristo Jesus é capaz de fazer. Conhecereis a verdade, conhecereis Cristo, e Cristo te libertará. Essa verdade, amados irmãos, que muitos criam, que muitos adaptam, que muitos querem refazê-la ou trazer para a realidade e encaixá-la dentro de uma cultura, é uma verdade que não pode ser manipulada pelos homens e não vai caber dentro da filosofia, não vai caber dentro da ideologia. É a verdade de Cristo Jesus, poderosa, suficiente, que ninguém poderá detê-la. A verdade de Cristo Jesus, suficiente,
absoluta, plena e incomparável. É que está escrita, irmãos. 1 João, capítulo 5, versículo 20. Primeiro João, capítulo 5, versículo 20. Também sabemos que o Filho já veio e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E estamos naquele que é verdadeiro, isto é, seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima da glória. Grande é a verdade de Deus. Em alguma versão está escrito. Sem dúvida alguma, essa é a grande verdade do reino de Deus. Que Cristo veio ao mundo, foi pendurado numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia e foi recebido em glória nos céus. Ele é a verdade, mas Ele é suficiente também porque Ele é a vida. Amados irmãos, João, capítulo 11, versículo 25 e 26. Disse-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês nisso? Ele é a vida, mas não a vida para aqui e agora. Muitas pessoas estão indo a Cristo achando que Ele é um meio de produzir uma qualidade de vida. Muitas pessoas vão a Cristo achando que Ele é ou dá condição de termos melhores posições, promoções. E o Cristo suficiente é a vida, não para aqui e para agora somente, Ele é suficiente para a vida eterna. João 3,16, todos nós conhecemos de cor, irmãos, e às vezes nós perdemos as pérolas que estão nos versículos da palavra de Deus, e diz João 3,16, todos nós sabemos, vamos estar juntos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem uma pérola aqui, irmãos, vida eterna. Romanos 6:23. Todos nós também já decoramos esse texto, ou vão decorar daqui uns dias, tanto que o pastor cita. Em algumas liturgias não pode nem tocar nesse assunto desse texto aqui. Romanos 6:23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna em Cristo Jesus. É o que, irmãos? A vida eterna. Jesus Cristo é suficiente porque Ele é vida. E vida não só porque houve a criação, e Ele é o Logos da criação. Vida não só no cosmo, mas vida eterna. João 10:10.
O diabo vem, senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida. E a tenham como? Em abundância. Mais um texto ainda de João, nos diz, João 17, versículo 3. Eu já estou caminhando para a aplicação. João 17, 3. Ora, a vida eterna é esta. Ué, tem vida eterna? Cristo é vida e vida eterna. Ele é suficiente porque Ele dá vida eterna. O que é vida eterna, pastor? A Bíblia responde. Ora, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus Cristo é suficiente. A mensagem que nós temos que reafirmar para nossos próprios corações, dia após dia, para que nossa fé seja firmada, inabalável, para que nós continuemos a servi-lo com amor, para que nós continuemos a nossa caminhada cheio de vigor espiritual, é essa: Jesus Cristo é suficiente. Da mesma forma que a igreja no primeiro século abandonou, da mesma forma que a igreja antes da reforma estava cega quanto a esse abandono, é a grande verdade que nós vivemos hoje, amados irmãos. Um cristianismo sem Cristo. Uma igreja que não fala do seu dono, que é Cristo Jesus. Cristãos que não têm nada a ver com Cristo. Cristãos que querem o rolé da onda, mas que não querem o compromisso com Cristo Jesus. Da mesma forma que fizeram na igreja medieval, fazem hoje. Tiram Cristo e colocam muletas. Se naquele tempo tinha as indulgências, o que falar, irmãos, da teologia da prosperidade, que vende não perdão, mas muito pior do que isso, que vende uma vida para aqui e para agora, que vende uma fé barata, que não diz nada a respeito do reino. Cristo é suficiente para a igreja. Cristo é suficiente para o cristão. Cristo é suficiente para o homem. Quero aplicar 3 pontos objetivos. Primeiro, você tem andado por quais caminhos? Seus caminhos, sejam eles qual for, bem traçados como estratégia, a rota perfeita da vida, eles não podem te levar a Deus. O homem, quando quis ir a Deus por sua própria iniciativa, fez uma grande torre, e o final dela foi confusão. Ninguém entendeu ninguém, e ninguém chegou até Deus. Babel. Talvez seus caminhos sejam verdadeiras torres de Babel, que não te levam a Deus e ainda causam maior confusão. Você tem vivido um conflito, confusão no seu coração. Fora de Jesus, que é o caminho, tudo é atalho e beco sem saída, que não vai te levar a lugar algum. Mateus 7,13. Larga a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição.
Segunda aplicação para a sua vida aqui agora. Às vezes você contou uma mentira tantas vezes para o seu próprio coração que essa virou a sua verdade favorita. Seus méritos, suas boas obras, sua religiosidade, a sua conduta moralmente correta, o seu estilo de vida que não mata, não rouba, não se prostitui, não se droga. Isso tudo virou a sua verdade favorita. Muito sincera, por sinal. Mas que lá no fundo do seu coração, você sabe que é uma mentira. Existe uma verdade absoluta. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4. A verdade que você precisa, amado irmão, a verdade que você precisa, caro ouvinte, é essa aqui. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4. Pois primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressurgiu ao terceiro dia segundo as Escrituras. Essa é a verdade que você precisa para o seu viver. Cristo Jesus veio ao mundo, morreu no madeiro pelos seus pecados, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus e prometeu que voltaria para buscar a sua igreja. Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos dar vida. E é o terceiro ponto, amados irmãos, de aplicação. Jesus é a vida. Jesus é a vida que matou a própria morte. E você precisa entender que fora de Jesus não há vida. Tudo é morte, tudo é escuridão, tudo é trevas. Até a consumação da morte eterna sem Cristo Jesus. Você precisa entender que Deus entregou o seu Filho e Ele, por sua vez, deu a sua vida para que nós tivéssemos vida eterna. Então eu quero orar por você, com você, para que você descanse, deleite na suficiência de Cristo. E que Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, possa atrair o seu coração para que você possa ir a Deus, porque sem Ele você ficará perdido, vagando pelo mundo afora, sem um destino final. E por fim, o seu combustível de vida vai acabar. E você terá apenas morte para sempre. Por isso, volte-se para o caminho. Dê ouvidos à verdade e receba a vida eterna. Senhor, obrigado por sua palavra, Deus. Que Cristo Jesus, suficiente, maravilhoso, incomparável, possa ser o centro do nosso viver, o centro da igreja, o centro dos nossos relacionamentos, e que nós possamos viver
firmados em Cristo Jesus, sem pegar atalho algum, porque Ele é o caminho suficiente, sem querer adaptar a verdade ou acrescentar algo a ela, porque a verdade de Cristo é suficiente, sem querer nada, absolutamente nada, porque nós temos certamente, precisamente tudo, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Deus, despede-nos em paz para os nossos lares, com a certeza de que Cristo é tudo que nós temos, porque Ele é suficiente para nós. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Oração silenciosa, estamos assim encerrando o culto dessa noite. Um prazer estar com você mais uma vez. Nós temos as nossas programações sempre aqui na congregação às quintas-feiras, 19h30, e às 8h30 da manhã, aos domingos, aqui na congregação, onde nós nos juntamos para estudar a palavra de Deus, ter um momento de bate-papo, de conversa, de desenvolver os nossos relacionamentos, que Deus possa então atrair o seu coração, que você possa estar conosco aqui em nossa congregação.